Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Meus irmãos, a gente está muito animado com aquilo que Deus tem permitido a gente vivenciar nesses dias. E o nosso desejo é que, de fato, a vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes seja edificada e também a sua vida. Por isso, nós mais uma vez convidamos a participar com a gente da conferência. Venha para os cultos. Tenho certeza que a palavra de Deus vai tocar em seu coração e transformar a sua vida. Este é o poder que a palavra de Deus tem. Mas para a gente poder iniciar, eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente está vendo ali atrás se a gente consegue colocar um vídeo, porque essa pergunta tem a resposta que as pessoas dão a essa pergunta tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar nessa conferência. Se alguém chegasse para você e perguntasse o que é a vida, o que você responderia? Qual seria a sua resposta para esta pergunta? Se alguém dissesse para você o que é a vida, o que você diria? Conseguimos? Ainda não? Pode voltar o slide então, por favor. O vídeo que a gente passaria aqui é de um humorista brasileiro. E esse humorista está num local em que perguntas são feitas, tipo um podcast, e perguntam para ele exatamente esta pergunta que eu fiz para os irmãos: o que é a vida? E ele responde: não faço a mínima ideia. Não sei. E aí pergunta-se de novo a ele: o que é a vida? E ele diz: talvez a vida seja ter momentos fofos, seja ter momentos legais, poder ser bom para quem eu amo. E aí o entrevistador pergunta de novo: o que é a vida? E ele diz: por favor, com lágrimas nos olhos, me diga, porque eu não sei o que é a vida. Por favor, me diga. E o entrevistador diz: eu vou te dizer que agora finalizou-se a nossa conversa. E ele diz: esse tipo de coisa não se faz. Outro entrevistado neste mesmo programa disse o seguinte a respeito desta pergunta: a vida é dor e sofrimento. Eu não me lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão que não sofrerei depois de morrer. Ele diz que a vida é uma energia que busca energia e uma potência que gera potência. Um filósofo brasileiro disse isso nesse programa. Mas a pergunta é dirigida a você agora. O que é a vida? O que é a vida para você? A verdadeira vida, e esse é o filósofo Clovis, né? E o humorista é o Eduardo Sterblich. Ele não sabe o que é a vida. E ele fica perguntando com lágrimas nos olhos: o que é essa vida? Por favor, me diga. Ele não sabe responder. Meus irmãos, nós precisamos compreender que Deus não está indiferente a este mundo, e Jesus Cristo é a prova de que Deus não está indiferente a nós. Nós podemos sim responder com significância, de forma verdadeira, de forma convicta, o que é a vida, não porque nós temos respostas filosóficas elaboradas, ou muito menos porque nós temos experiência a respeito da vida. Nós podemos dizer o que é a vida, porque a vida veio até nós. A vida estava na eternidade. A vida criou todo o cosmos. E a vida se manifesta a cada um de nós. E é por isso que nós podemos dizer e responder com convicção o que é a vida. Meus amados irmãos, esta vida veio para nos redimir. Essa vida veio para nos dar vida eterna de fato, unindo-nos com o Pai, mas também nos unindo uns com os outros. O apóstolo João, ele vai tratar a respeito disso na sua carta. Ele vai dizer que Deus enviou Jesus Cristo, isso ele disse no Evangelho. Mas no capítulo 2 ele vai dizer que os nossos pecados encontram perdão no sacrifício de Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e também do mundo inteiro. E ele vai dizer que aqueles que estão na vida, que foram encontrados pela vida, e essa expressão é muito interessante. A vida, ou o significado da vida, não é encontrado na própria vida,
Mas para que a sua vida tenha significado, você precisa ser encontrado pela vida que desde a eternidade já existe e agora traz significado a você. E você olha para a sua vida então e diz: eu sei o que é a vida, não por qualquer resposta ou conhecimento filosófico, mas eu sei o que é a vida porque a vida me encontrou. Eu fui encontrado pela vida e agora, uma vez encontrado pela vida, por graça, eu posso me unir a outros para compartilharmos a mesma vida. Vida esta que estava no Pai, vida esta que agora nós podemos vivenciar. João, ele não tinha dificuldade para poder responder o que era a vida, de modo nenhum. João, no prólogo da sua carta, ele vai dizer que a vida se manifesta. No prólogo da sua carta, João vai dizer que a vida não é algo que ficou apenas numa subjetividade ou apenas de uma expectativa metafísica, não. Ele vai dizer que esta vida se manifesta, essa vida se torna clara, essa vida se torna tangível, audível. Essa vida se torna de fato algo que nós podemos ver, contemplar e usufruir. É por isso que ele vai começar no seu evangelho, ou melhor, na sua carta, dizendo, na minha concepção, que a eternidade veio de encontro à nossa realidade. João vai dizer que a eternidade veio de encontro à sua realidade. O texto diz, o que era desde um princípio. E aqui quando João usa a expressão o que era, meus irmãos, ele está mostrando uma ação contínua que enfatizava a pré-existência do Senhor Jesus Cristo. Quando você vai para o Evangelho de João, e é muito interessante para João, essa ideia de Jesus Cristo como Deus. Então ele relata em João 8, capítulo 8, versículo 58, que Jesus Cristo respondendo aos seus acusadores, diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E essa expressão, princípio, ela tem aqui uma conotação de origem, um sentido de criação. Então João está dizendo assim, aquele que sempre existiu, aquele que foi a fonte, a origem de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, vai dizer que nele todas as coisas foram criadas e ele é antes de todas as coisas. João está mostrando, olha, meus queridos leitores, e essa carta foi direcionada a vários crentes, não uma igreja específica, para combater algo que está muito presente em nosso meio. A ideia de que Jesus Cristo não tem envolvimento prático com as nossas vidas, uma espécie de gnosticismo, que Jesus Cristo está simplesmente interessado naquilo que você faz com o seu espírito, com a sua alma, elevando-se em conhecimento. E João vai escrever dizendo não. E isso mostra que na sua carta ele diz que quem não crê que Jesus Cristo veio em carne, seja considerado anátema. Então ele está mostrando, olha, aquele que era desde a eternidade, o que era desde o princípio, aquele que estava com o Pai. E isso é muito importante de ser colocado aqui, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que este princípio, essa vida, que é a fonte, que é pré-existente, que estava com o Pai, como nos diz o versículo de número 2, esse se manifesta a cada um de nós. O texto diz que ele, a vida, se manifestou. E essa também foi manifestada pelo Pai. E esta vida não estava vagando pelo cosmos sem sentido ou qualquer coisa parecida, não. Esta vida ocorria ao mesmo tempo que o Pai, estava face a face com o Pai. E era da mesma essência do Pai. É isso que ele vai dizer lá no seu Evangelho, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 3. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, o que era desde o princípio, aquele que estava junto do Pai, este de João, que se manifestou, ele se fez claro a nós. A vida que não ficou oculta na eternidade, mostrou-se a cada um de nós. E João está dizendo exatamente isso. Essa vida se manifestou a nós. E como esta vida se manifestou a nós, João vai dizer
que esta vida que estava na eternidade se manifesta na pessoa histórica e real de Jesus Cristo, numa intimidade, meus irmãos, numa relação perfeita de intimidade. Veja os verbos que João coloca aqui: nós temos ouvido. João está dizendo, nós temos visto, e com os nossos próprios olhos nós temos contemplado, e as nossas mãos apalparam a vida. Tente imaginar o que João está dizendo aqui. João está mostrando o seguinte: a vida estava na eternidade, sempre existiu. Ele sempre existiu, mas ele se manifesta. E a prova de que ele é real é que nós o ouvimos, é que nós o apalpamos, é que nós também contemplamos com os nossos olhos. E é muito interessante aqui é o que João diz, porque a ideia de ouvir aqui pressupõe uma atenção especial às palavras. Ou seja, quando esta vida que estava na eternidade se manifesta numa relação de intimidade, nós estávamos prestando atenção em suas palavras. Nós estávamos contemplando, e aqui a ideia da palavra contemplar é uma observação intencional. Quando o Senhor Jesus Cristo falava, eles ouviam. Quando o Senhor Jesus Cristo curava, eles estavam contemplando. Quando o Senhor Jesus Cristo manda o mar se acalmar, eles estavam ali, atentos a esta vida. Quando o Senhor Jesus Cristo estava com eles, especialmente João, deitou-se em seu peito. Veja, que aquilo que acontece na eternidade vem até mim e até você de modo íntimo. Parece que João está mostrando para os seus leitores, aqui no propósito de combater essa heresia, que dizia que Jesus não veio em carne, que Jesus era uma espécie de fantasma ou algo do tipo. Parece que João está dizendo: gente, entendam de uma vez por todas, não caiam nesse tipo de heresia. Nós tocamos a vida. Tente entender isso. Tocar a vida. Porque a ideia de vida que nós temos é muito etérea, é muito subjetiva. João está dizendo, nós tocamos a vida. Porque a vida não é algo etéreo, a vida não é algo abstrato, a vida é uma pessoa tangível, a qual João diz que testemunhou. Então a relação da vida com João é uma relação de intimidade. Muito provavelmente aqui os verbos estão todos na terceira pessoa do plural, porque ele está enfatizando os discípulos também. Nós ouvimos, nós contemplamos, nós fizemos, nós apalpamos com respeito o verbo da vida, a palavra que se fez carne. Meus irmãos, isto é sublime. É aqui que o cristianismo se difere de absolutamente todas as religiões, porque não fica apenas no vocabulário. O vocabulário se torna uma pessoa que você pode tocar. A palavra se torna uma pessoa que sangra na cruz. O verbo sangra. Que religião diz isso? Nenhuma. Nenhuma religião diz que o verbo sangra, que a palavra sangra. Porque nenhuma religião diz que o próprio Deus se faz carne e se torna claro, se torna visível, se mostra a cada um de nós. E meus amados irmãos, João vai mostrar que ao tocar, e essa palavra também é muito interessante, no verbo da vida, ele tocou como um cego vai tateando para ter a percepção das coisas. Então não é simplesmente um tocar, é um tocar íntimo, é um tocar que leva à compreensão de que ele, a própria vida, pode transformar vidas, assim como transformou a vida de João. Então isso é maravilhoso, isso aqui é sublime, porque é algo que a gente pensa, e é difícil de responder: o que é a vida? Você consegue tocar na vida agora? Não, você consegue tocar nas coisas, você consegue tocar nas pessoas, você consegue tocar aqui nesse púlpito, você consegue tocar nessa cadeira. João está dizendo, a vida, meus queridos, não é algo fantasmagórico, a vida é uma pessoa que disse que é a própria vida. É por isso que João tem tanta propriedade para falar que ele viu, que ele ouviu, que ele tocou no verbo da vida. Por quê?
porque ele caminhou com a vida, ele foi encontrado pela vida. É por isso, meus irmãos, que quando João diz que as mãos apalparam com respeito, nós entendemos que existia uma proximidade e uma intimidade muito clara entre o verbo da vida, que é Cristo Jesus, e o apóstolo João. É por isso que a verdade sobre a vida, ou a verdadeira vida, vem até cada um de nós. Ela é real, ela é palpável, ela é audível, perceptível e pode ser usufruída. A grande questão é, pela fé, você consegue compreender o que João está dizendo? Pela fé, você consegue entender que ele é real? E que você, com as mãos da fé, os olhos da fé, os ouvidos da fé, consegue tocar e vivenciar aquilo que os apóstolos vivenciaram? Essa é a grande questão, porque quando João tem esse encontro numa relação íntima com o Senhor Jesus Cristo, a vida é transformada, porque agora a vida começa a fazer todo sentido, agora a vida começa a ter um rumo, a vida começa a ter um caminho, a vida agora não está simplesmente como um pedaço de matéria no universo, não, meus irmãos. João está dizendo, nós examinamos de pertinho a vida, a verdadeira vida. Nós estávamos ao lado da verdadeira vida, compreende isso? E meu amado, você também, pela fé em Cristo Jesus, está ao lado da vida, e a vida verdadeira habita a sua própria vida. É por isso que a sua vida pode ser plenamente satisfeita, é por isso que a sua vida pode ter sentido, porque agora a sua vida não está simplesmente por aí, a sua vida tem um caminho a ser seguido, esse caminho é Jesus. Então, quando nós falamos que a vida pode ser palpável porque ela é real, nós estamos falando de algo que é sublime. Nós estamos falando de algo que simplesmente pode revolucionar a história de quem crê em Jesus. E pode mesmo. E pode revolucionar. E pode transformar. A grande questão é, João percebeu que era real. João tocou. João ouviu o verbo da vida. E nós temos ouvido as palavras de vida. Foi o que Pedro disse, relatado por João. Para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então agora ele fala com muita propriedade no prólogo da sua carta, mostrando que, gente, essa vida é real, é verdadeira, e vocês podem usufruir dela. Aqueles que estão em Cristo podem usufruir desta vida. É por isso, meu amado irmão, que nós precisamos entender que esta vida que recebemos, nós devemos compartilhá-la. Nós recebemos essa vida. Essa vida veio a nós. Porque tudo o que produzimos fora dessa vida, produzimos influenciados pelo pecado. Absolutamente tudo é desconstruído, tudo é influenciado, mas quando a vida começa a fazer sentido, porque fomos encontrados com a vida que vem do alto, meus amados irmãos, agora as nossas produções são produções que glorificam o nome do Senhor. Então agora tudo que a gente faz, todas as nossas decisões, as nossas ações, os nossos pensamentos são direcionados a Ele, porque Ele deu sentido à vida, porque Ele mostrou o que é verdadeira vida. E por que Ele fez isso? Porque Ele é a vida. Então a gente pode ter vida plenamente satisfeita. A palavra de Deus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida plena, vida satisfeita, vida total. E meus amados irmãos, essa vida é tão perfeita, e um parêntese, a palavra perfeição nos assusta. E nos assusta porque nós entendemos que nós produzimos perfeição. Nós não produzimos perfeição. Nós somos apenas um canal em que a perfeição vem do alto e que nós compartilhamos. Por premissas nós podemos resolver esse problema. Nós temos a Cristo, sim ou não? Cristo é perfeito? Precisamos compartilhar a Cristo? Logo, nós recebemos a perfeição e compartilhamos a perfeição. Você não produz perfeição, você recebeu a perfeição que é Cristo. E agora você simplesmente compartilha. Então eu e você temos a oportunidade de compartilhar aquilo que o mundo não tem como compartilhar,
que é algo perfeito. E todos nós buscamos perfeição em algum sentido. E todos nós falhamos nessa busca, em algum sentido, em todo sentido. Mas quando nós pensamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a qual nós recebemos pela fé, meus amados irmãos, agora tudo o que fazemos é compartilhá-lo, tudo o que fazemos é mostrar aos outros. É por isso que essa vida que vem a nós, que estava na eternidade, veio até nós, podemos dizer aos outros e também experimentar e usufruir que ela é real, palpável, audível, perceptível. Ou você nunca sentiu o Espírito Santo no seu coração naquele pior momento? Sim ou não? Sim. Uma vez, eu estava descendo as escadas lá em Minas Gerais, da onde a gente morava, descendo a escada assim, e aí, eu estava numa dúvida, pastor, do negócio que eu tinha que fazer. Uma dúvida. E aí, vou orar, né? Porque a gente é crente, né? Vamos orar. Orei. Meus irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, a vida é uma pessoa. Pastor, no exato momento que eu abri a porta do prédio para sair, veio um versículo na minha mente de modo assim muito claro. O que João capítulo 16 nos diz? O Consolador vai fazer o quê? Nos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Está vendo que a vida não é algo etéreo? Está vendo que a vida não é algo distante? A vida é algo muito próximo. E a vida fala com cada um de nós. E a vida orienta cada um de nós. E a vida é perfeita, porque a vida é Cristo. E meus amados irmãos, é nesse contexto que João, mostrando que a eternidade veio de encontro à realidade, e essa eternidade veio de encontro à realidade numa relação de intimidade, e que leva João a proclamar a verdade. Veja o que ele diz no versículo de número 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja o que João está dizendo: eu experimentei desta vida, eu vivenciei, eu usufruí, eu toquei, eu ouvi desta vida, e agora a única coisa que vem ao meu coração é compartilhar essa vida. Isso, meus amados irmãos, essa vida a qual vivenciamos, essa vida que é perfeita em Cristo Jesus, porque Ele é perfeito, meus amados irmãos, não pode ser escondida. Não podemos adotar uma postura, não, nós precisamos ensinar só aqueles que estão ao nosso redor. Não, João está dizendo o que temos visto e ouvido. E aí a gente pode ler os evangelhos para ver o que João viu e ouviu. Por exemplo, como eu disse, ele viu o Senhor Jesus Cristo acalmando a tempestade. Por exemplo, ele viu o Senhor Jesus Cristo dizendo para um cego: olha, então veja se é isso que você quer. Ele viu Jesus Cristo dizendo: olha, paralítico, seus pecados estão perdoados, agora levanta, toma o teu leito e anda. O Senhor, ele viu muitas coisas. Então, isso também corrobora com aquilo que está em Atos. Como nós vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Vocês podem fazer o que quiser. Meus irmãos, você acha, por que esses homens, foram para o fogo, foram para um monte de lugar, foram assassinados brutalmente? Porque eles tiveram contato com a vida perfeita que transformou as suas vidas. A vida era tão perfeita, tão maravilhosa, que eles simplesmente abandonaram tudo o que tinham para fazer e começaram a seguir o Senhor Jesus Cristo, porque isso é transformação. Então ele está dizendo: eu vi algo simplesmente que ninguém tinha visto antes. Eu ouvi algo que era com a autoridade que ele falava, porque ninguém falava com autoridade até então nesses tempos. E agora a única coisa que eu tenho que fazer é anunciar para vocês. A única coisa que eu tenho para fazer agora é falar para vocês do que eu tenho visto e do que eu tenho ouvido. O Senhor Jesus Cristo continua salvando pessoas. Fazer igual o nosso pastor: agora era a hora do amém. Ele continua salvando pessoas. E a gente pode chamar as pessoas: venham, vejam o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido.
Venham, vejam o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, venham, vejam como o Senhor Jesus Cristo transformou a minha vida, transformou a vida de um amigo, transformou esta família, simplesmente resgatou este homem, venham e vejam, proclamando a todos. É claro, de certo que João está escrevendo aqui, mas a palavra anunciar aqui, meus irmãos, é uma ideia de relatar com precisão, é um relatório preciso. Então João está mostrando assim, olha, eu tive do lado da vida, e eu estou mostrando para vocês exatamente como era a vida. E se vocês querem saber como é o Pai, como é a vida, olhem para Cristo Senhor. Olhem para Ele, porque Ele estava junto do Pai, mas Ele se manifestou a nós. Então João traz um relatório preciso a respeito da pessoa de Cristo, mas só poderia trazer esse relatório preciso, porque João estava aqui com Jesus. João era brother de Jesus. Ele ainda fala, né, o discípulo a quem Jesus amava. Jesus estava aqui com Jesus. Aí a gente precisa se fazer a pergunta, que você já fez aí. Será que a gente está aqui com Jesus também? Será? Ele está falando de um relacionamento de intimidade, gente. Ele está falando de algo próximo. Ele está falando de um encontro que é transformador. E se esse encontro foi transformador de fato, como nós poderíamos guardar isso para nós? Não dá. A gente precisa de oportunidade. Tinha um irmão lá em Minas Gerais, que o método de evangelização dele era muito engraçado. Ele estava na fila do banco assim, por exemplo, aí alguém chegava e falava assim, ele puxava assunto com a pessoa, Ariela é mineira, né, por isso que, ele chegava assim, Ariela, no banco, bom, aí o cara, bom, aí começava a puxar assunto, e o rapaz falava assim, rapaz, tá quente, hein? Aí ele, é porque você não viu no inferno. E Bíblia no cara. Ele fazia isso direto, né? Teve outra vez que ele estava, essa me contou, foi irmão de Djalma Guimarães, um ancião lá. Disse que eles estavam fazendo uma conferência e tal, aí tinha que passar num lugar assim, e esse irmão estava lá. E esse irmão contou para ele depois. E aí ele estava lá esperando uma carona, né, fazendo aquele sinal, uma pessoa parou para esse irmão, aí ele entrou no carro, e aí o rapaz falou assim, rapaz, você está bem aparentado e tal, você vai fazer alguma viagem? Ele falou, é claro que eu vou fazer uma viagem, eu estou indo rumo a Nova Jerusalém, e você está indo também? Ele não perdeu oportunidades para a proclamação da verdade. E a gente tem muitas oportunidades dadas por Deus. João estava vendo uma oportunidade, inclusive, meus irmãos, uma oportunidade de proteção dos irmãos. Por quê? Uma heresia estava sendo difundida dentro da igreja. Então ele está escrevendo para que os irmãos possam entender aquilo que ele precisava explicar, mas também com um propósito de proteger os irmãos daquilo que aconteceria. Então ele está falando, Jesus Cristo, a vida, meus irmãos, sim, eu estou escrevendo para vocês como forma de proteger vocês disso que está entrando dentro da igreja. É por isso que encontro com a vida nos tira do marasmo, nos põe para frente, nos leva à evangelização, nos leva à proclamação, mas também nos leva à proteção dos irmãos, porque é isso que João está fazendo com a sua carta. Proteção. E meus amados, a proteção de João se estende de uma forma muito interessante, porque quando a gente vai para o capítulo 3, o pastor fez menção desse texto recentemente, ele vai dizer que aquele que não ama o irmão permanece nas trevas. Aquele que ama o irmão está na luz. Uma vez que essa heresia desconsiderava os aspectos práticos materiais, então eu poderia fazer o que for com outra pessoa, que isso não tinha problema. Se a carne para nada prestava, então eu poderia usar da minha carne para fazer o que quiser. Então eu posso simplesmente tirar vantagem do irmão ou algo parecido. João está falando não. Deus é amor, a vida é amor. E se a vida é amor, vocês precisam, se estão na vida, viver em amor. E ele diz que aquele que não ama, o amor do Pai não está nele. Aquele que não ama ainda está em trevas. Aquele que não ama nunca viu a luz.
E eu poderia simplesmente ramificar aqui as questões do amor. O que significa amar um irmão? O que significa colocar-se à disposição com a ideia de proteção, de cuidado, de zelo? O que significa amar? Nós temos várias questões para aplicarmos nisso. No entanto, é importante levarmos em consideração aquilo que o Espírito fala no nosso coração. E o que você pode fazer para amar mais? Ou quem você pode amar mais? É uma pergunta simples. Igual que é a vida. Mas é uma pergunta que requer de nós um movimento, uma ação, sair do marasmo. E meus amados, João então chega na sua carta, a partir do versículo de número 4, mostrando o seguinte, que uma vez que a eternidade veio ao encontro à sua realidade, numa relação de intimidade, que o levou à proclamação da verdade, isso faz viver em alegria com a comunidade. É por isso que a gente vê aí no versículo de número 4, essas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Antes, no versículo 3, ele disse que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão com o Pai vem da pessoa de Jesus, nós sabemos disso. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo resolveu na vertical, Ele também nos dá poder para resolvermos na horizontal. É por isso que João está dizendo o seguinte, a comunhão, eu escrevo essas coisas para vocês, para que vocês tenham a alegria de vocês seja plena, seja completa, seja uma alegria que vocês de fato vão ter prazer em vivenciar. Mas essa comunhão, ou essa alegria, ela é produto da comunhão. E aí a gente precisa levar em consideração como é que a gente está vivendo esse negócio chamado comunhão. A gente tem valorizado isso? Perguntas que a gente sempre ouve, perguntas que você sempre se faz, que eu sempre me faço, mas perguntas que precisam ser recorrentemente feitas. A gente tem valorizado essa comunhão, porque João está dizendo, quando a gente tem comunhão com o Pai, a gente tem comunhão uns com os outros, e tendo comunhão uns com os outros, a nossa alegria é completa. Você se lembra o que ele disse em João capítulo 17? Você se lembra, comunhão é um tema caro para João. Você lembra o que ele relatou, a oração de Jesus? Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Que eles vivam em unidade, que a unidade deles seja aperfeiçoada, Pai. Ou seja, é um chamado para mim e para você vivermos uma unidade que só é possível se estivermos na vida. A vida nos dá condição, a verdadeira vida que é Cristo, nos dá condição de vivermos esse relacionamento amoroso com o Pai, mas também transbordarmos deste relacionamento amoroso em uns com os outros. E isso vai ter uma implicação para mim e para você. Sabe qual é? Alegria. Quem quer aqui ser feliz? Todo mundo levanta a mão. Claro, eu quero ser feliz. Todo mundo, eu quero ser feliz. No entanto, uma das formas de vivermos uma alegria completa, segundo aquilo que o texto diz, é mantermos a nossa comunhão com o Pai por meio de Cristo e também mantermos a nossa comunhão uns com os outros. Nós mantemos a nossa comunhão com o Pai por meio de Cristo se permanecemos na videira. Você lembra disso? Está lá em João capítulo 15, versículos de 1 a 4. Sem mim, nada podeis fazer. Vocês não podem fazer nada. Vocês não podem manter comunhão comigo e com o Pai sem mim. Ou melhor, vocês não podem manter comunhão com o Pai sem mim. E vocês também não podem produzir o fruto que é o amor sem mim. Então permaneçam em mim. Estejam em mim, para que a alegria de vocês seja completa. E nesse capítulo ele fala sobre uma alegria completa também, mostrando que a permanência em Cristo e a vivência com os irmãos nos traz uma alegria satisfatória. Não uma alegria que o mundo traz para nós, absolutamente não, mas uma alegria que você vai ter prazer que não se acaba. É um negócio assim, maravilhoso. Então valoriza o negócio chamado comunhão. Vai para o pequeno grupo, vem para os cultos de domingo, vem para o culto de quarta-feira, vai para a escola bíblica aprender da palavra de Deus, vai, você vai ter alegria ali. Uma vez, meu cunhado, o pastor conhece meu cunhado, Gabriel,
a gente fez uma programação com jovens e fomos para a casa de um jovem lá. E aí a gente ficou lá, ó, a gente não tinha filho ainda, nem ele, né? E a gente ficou, ó, e ficamos. E eu falando, gente, amanhã até é BD. Amanhã todo mundo é BD, hein? E os meninos estavam na BD, graças a Deus. Todo mundo morto, mas estava na BD. Vamos. E a gente ficou. E meu cunhado falou assim, rapaz, eu nunca pensei que eu não precisaria de bebida para poder ficar alegre. Eu nunca pensei isso. Eu falei, é porque você tem Jesus agora, rapaz. E está lá firme, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Então, Jesus, inspirando João, está dizendo, olha, vocês têm uma alegria que pode ser completa. Se vocês valorizarem a comunhão com o Pai por meio de mim, a comunhão uns com os outros. Meus amados, a verdadeira vida, ela é muito mais do que nós podemos imaginar. Paulo diz que nós vemos ainda tudo que as implicações dessa verdadeira vida como por um espelho. Mas nós veremos face a face quando nós estivermos com Ele. Imagina isso aqui que João está escrevendo para cada um de nós e nós vivenciando tudo isso aqui para a glória de Deus e a gente chega lá na eternidade e a gente dá de encontro com a vida que João viu, ouviu e tocou. Dá de encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor é a verdadeira vida, no Senhor está a vida, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque nos revelou, ó Deus, a tua palavra, mas o Senhor se revelou a nós, o Senhor não ficou, ó Deus, na eternidade, o Senhor viu a nossa miséria, se fez como um de nós, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, vida plena, vida satisfatória. Ó Senhor, nos ajuda a compartilharmos e vivenciarmos de fato esta vida, que isso seja visto na conversa que temos, que isso seja visto, ó Pai, no trabalho que executamos, que isso seja visto, ó Pai, na comunhão entre os irmãos, que esta vida se manifeste a cada um de nós de uma forma, ó Deus, singular, para que possamos de fato compreender, ó Deus, a profundidade da Tua Palavra, e compreendendo a profundidade da Tua Palavra, sermos por ela edificados, usufruirmos essa vida maravilhosa que o Senhor tem para nós. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com cada um aqui reunido e com cada um que foi encontrado pela verdadeira vida, o Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém.